Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma super aula de história. E o assunto de hoje é mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas que vai se sustentar, vai começar a se fortalecer e desenvolver no final do século XV e início do século XVI, o que vai motivar aí a expansão marítima europeia. Bora começar! E a pergunta que vai nortear nossa aula de hoje é essa aí que está aparecendo para você. Quais fatores propiciaram a expansão marítima europeia? Ou seja, para você não ficar perdido, igual esse GIF que está acima de mim, o que favoreceu, possibilitou, incentivou a Europa a querer dominar novos lugares pelo mundo, novos territórios no Novo Mundo, que eles vão chamar depois, ou no Velho Mundo, que é na África e na Ásia. Então, primeiro, formação dos Estados modernos, Portugal, Espanha, França e Inglaterra vão se formar como país moderno com a monarquia centralizada e vão querer expandir seus territórios, seus domínios. A burguesia vai se fortalecer e vai fazer parte desse processo. Vamos lembrar que para um burguês comerciante era muito melhor ter um rei do que vários senhores feudais, do que um território totalmente fragmentado. Um rei significa ter uma moeda, um idioma, um conjunto de impostos. Então, para o burguês era muito melhor ter esse rei centralizado no poder. E por último, essas práticas econômicas que a gente vai estudar hoje, que a gente chama, né, de mercantilismo. Mercantilismo vem de mercado, que vem de comércio, essa atividade econômica que nessa época vai se tornar o ponto-chave, né, o grande pontapé inicial para que esses reis se fortaleçam e enriqueçam os seus estados nacionais. Bom, para a gente então explicar ao redor, né, o cenário disso tudo, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: vai ter uma aula sobre grandes navegações. Né? 1492, a Espanha chega na América com Cristóvão Colombo. 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Então, a gente vai ter uma aula especial sobre isso. Só que para você entender esse momento, você tem que entender o seguinte: era tudo muito novo para essa galera. A relação deles com o mar, ela tinha diminuído de intimidade, vamos dizer assim. Olha só, mares nunca antes navegados. Durante a Idade Média, com a ruralização da economia, a relação dos europeus com o mar tornou-se mais distante. Vários medievais tinham grande medo do desconhecido. Pessoal, vamos lembrar da Idade Antiga, Roma, eles dominavam o mar Mediterrâneo. De repente, Roma cai, o Império Romano cai e acontece a ruralização. Todo mundo sai das grandes cidades e vai para as áreas rurais. Vamos lembrar que Roma, por exemplo, tinha 1 milhão de habitantes na Idade Antiga. No momento de queda, no momento de crise, no século 3 e 4, Roma vai baixar de 1 milhão de pessoas para 300 mil pessoas. Onde vão essas pessoas? Uma boa parte para as áreas rurais. E aí você imagina, se eu vou para as áreas rurais, eu me distancio do meio urbano, eu me distancio do comércio, eu me distancio das navegações comerciais. E aí a nossa relação com o mar na Idade Média é uma relação de medo, desconhecido. Eu faço uma ponte hoje com os astronautas, né? Por muito tempo a gente imaginou seres fantásticos no espaço, seres que a gente não consegue explicar porque eu não sei o que tem fora da Terra. E aí a tua imaginação começa a aflorar e vem, né, os mais diversos seres aí na tua cabeça. Aqui no final da Idade Média era muito parecido, só que não era em relação ao espaço, né, fora da Terra, mas sim em relação ao mar. Eu não sei o que tem no mar. Eu sei que tem uma série de animais, de monstros marinhos, uma série de redemoinhos que vão acabar aí com as nossas embarcações, é tudo muito perigoso. Então, saiba disso, que o europeu, para ter esse movimento de ir para o mar e explorar novos territórios, muita gente tinha esse medo psicológico, esse medo em relação ao desconhecido, em relação a esse além do nosso território aqui, do nosso conforto. Só para você ter noção, dá uma olhada nesse relato aqui de um cara que vai produzir esse mapa. O relato que eu vou ler para você agora é do mesmo autor desse mapa. Ele diz assim: os que navegando pela costa da Noruega se dedicam à pesca ou ao comércio concordam nessa história estranha de que anda por ali uma serpente de vasta dimensão, uns 200 pés de comprimento e mais de 20 pés de espessura, e dizem que vive nos rochedos perto da costa de Bergen. Ela sai da sua cova nas noites claras de verão e devora cabritos e javalis, ou então vai para o mar alimentar-se de polvos, lagostas e caranguejos. Costuma ter pelos em volta do pescoço longo, escamas afiadas e tem olhos flamejantes. A serpente aterroriza os navegadores, erguendo a cabeça na vertical como uma alta coluna, caçando homens e devorando-os.
Esse relato é do mesmo autor desse mapa, o Olaus Magnus, e ele faz esse mapa que está aí na tela em 1539. O relato que eu acabei de ler para você e o mapa que aparece aí, eles se complementam. Por quê? Porque eu olho para o mar, eu olho para esse oceano Atlântico, eu olho e começo a imaginar seres monstruosos que habitariam essas águas, que acabariam com os navios, que matariam os nossos navegadores. Então, por diversos mapas você vai ver isso. Monstros que, na verdade, né, não passam de animais marinhos, mas que a imaginação vai aflorar e vai criar mapas com monstros, com redemoinhos, com lugares em que os navegadores iam ter medo desse desconhecido. Então você imagina que para um navegador vir para a América, você imagina a força, a curiosidade, né, a motivação dessa pessoa para entrar nesse além-mar. Nesse momento, então, na Baixa Idade Média, o final da Idade Média, né, o feudalismo está entrando em crise, a gente tem algumas características bem específicas aqui para então falar do mercantilismo. Olha só. Primeiro, os centros urbanos se revitalizam, o comércio volta a florescer. Eu falei para você um tempinho ali antes que na Idade Antiga as cidades vão entrar em queda, né, o sistema urbano vai entrar em queda e a galera vai para os meios rurais. Só que agora, depois de 1000 anos de Idade Média, o comércio volta a florescer e os centros urbanos voltam também a se revigorar. Vamos lembrar que no Renascimento italiano nós temos diversas cidades que vão crescer muito, não só na Itália, em outros lugares europeus, né? Rede de trocas comerciais mais complexas, o comércio vai se tornando mais complexo. Vamos lembrar que nesse momento, um tempinho depois, vão aparecer as primeiras cédulas de dinheiro, já que a moeda de ouro e prata precisava de uma forma melhor de troca, né? Um sistema monetário mais elaborado, digamos assim. A burguesia acumulou lucro e enriqueceu. A burguesia, né, os trabalhadores urbanos desse comércio revitalizado, a gente especifica para o comerciante porque ele vai comprar e vender coisas. Ele conseguiu começar a acumular lucro. E aí vem aquele, né, aquela, não digamos assim, inveja, mas o burguês olhava para o nobre e falava: nossa, olha o nobre, ele tem todo esse luxo, ele ostenta tudo isso, ele nem trabalha para isso. E eu, burguês, estou trabalhando um monte, estou conseguindo acumular riqueza e eu não tenho o mesmo patamar social. Então, o burguês, a partir do momento que ele acumula riqueza, ele vai querer poder também. Ele vai querer entrar nessa jogada aí junto com o rei. Tanto é que o rei vai ter nas suas mãos, de um lado, a nobreza e de outro, a burguesia. Só que a burguesia ela pagava imposto, ela tinha uma série de onerações e a nobreza tinha uma série de privilégios. O quarto item que eu coloquei para você, né, os monarcas, os reis, então vão ter uma associação muito próxima com a burguesia, nesse sentido de um incentiva o outro. E aí, os reis centralizando o poder, como é o último item que eu coloquei. Então, nesses GIFs que estão acima de mim, o que eu quero dizer é, os reis terão uma relação estreita com a burguesia e vice-versa. Então, a relação entre esses dois vai fazer motivações, vai motivar esse movimento da Europa querer novos territórios e você já vai entender como isso vai acontecer. Vamos então para o mercantilismo, a parte principal da minha aula. Olha só, a pergunta vem: sustentar funcionários, equipar tropas para proteção e manter o luxo da corte, da nobreza. Como que um rei ia conseguir fazer isso? Olha só, a solução econômica encontrada por muitas monarquias europeias para enriquecer o reino foi o mercantilismo. Foi essa prática de medidas econômicas que eu vou te explicar agora. Nós temos três práticas que eu vou trabalhar na aula de hoje, e a primeira delas é o metalismo. O nome é super fácil, é só você associar a metal precioso. Olha só, a riqueza e o poder de um reino era medido pela quantidade de metais nobres que ele possuía. Ou seja, ouro e prata. Quanto mais ouro e prata um reino tinha, mais poderoso ele era. Então, qual rei é mais forte? Qual nobreza é mais prestigiada? A inglesa, a portuguesa, a espanhola, a francesa. Então eles começaram a criar essa mentalidade de que quanto mais metal precioso eu tenho, mais rico eu sou, mais poderoso eu serei. Coisa que, para a época, a gente pode chamar de acumulação produtiva de capital. Tem gente até que vai falar como se fosse o mercantilismo, como se fosse um capitalismo primitivo, o capitalismo comercial. Né? Cabe críticas a esse nome, mas saiba que o capitalismo também tem essa ideia de acúmulo de capital. No mercantilismo não foi diferente. Né? Prof, dá para chamar de pai do capitalismo? Fazendo uma comparação assim
bem simples, né, bem simplória, dá sim para falar que o mercantilismo vai dar base para o capitalismo aparecer com mais força na Revolução Industrial, por exemplo, 200 anos depois. A segunda prática mercantilista que a gente vai trabalhar é essa que está em azul para você. Balança comercial favorável. Não é balança comercial equilibrada, não é balança comercial desfavorável, é favorável ou positiva. Como assim? Primeiro, eu vou encarecer, eu vou proteger minha economia, fazendo o quê? Encarecer os produtos importados. Ou seja, vamos fazer uma comparação aqui. O meu reino inglês vende tecidos. E você aqui também é inglês, você quer comprar tecidos de outro lugar. Só que eu quero que você compre daqui. Por quê? Porque se você comprar de fora, de outro reino, esse metal precioso vai para o outro reino. E aí eu volto ao metalismo. Eu quero acumular metal precioso. Então o que eu faço? Eu encareço as importações para você comprar do teu próprio reino. E mais, olha só, eu vou reduzir as importações e aumentar as exportações. Vender mais, comprar menos. Volto ao exemplo que eu dei. Imagina que o meu reino é a Inglaterra e o teu reino é o reino de Portugal. E aí o meu reino está vendendo muito tecido para você. Ou seja, eu estou enviando tecido para você e você está enviando moedas para mim, moedas de ouro e de prata. Eu estou conseguindo o meu objetivo, metalismo, acumulando metal precioso. E você, o contrário, você está importando de mim, né? Você está comprando de mim. A tua moeda está vindo para mim, para o meu reino. Logo, o reino de Portugal, nesse exemplo, vai ter uma diminuição da quantidade de metal precioso. Então perceba, os países eles vão começar nessa competição de eu preciso vender mais do que comprar. Eu vou ter que o dinheiro que entrar vai ter que ser muito maior do dinheiro que sair, porque senão eu vou ter uma balança comercial desfavorável. Vamos trazer para os dias de hoje, quando você olha no jornal, ele fala assim, olha, a balança comercial brasileira está em superávit. Quer dizer, está positiva, a gente vendeu mais e comprou menos. Ou, a balança comercial está desfavorável, está em déficit. Esse déficit é essa balança comercial negativa, desfavorável. Eu comprei muito e não vendi tanto. Ou seja, muita moeda saiu ao invés de entrar nesse meu país. E aqui, no final da Idade Média e no começo da Idade Moderna, não será diferente. A minha preocupação como o Estado moderno é que entre mais dinheiro do que saia. Que eu venda mais e compre de outros reinos numa quantidade menor do que as próprias vendas. E a terceira prática que a gente vai trabalhar é o estímulo às manufaturas locais, que é o seguinte: eu, rei inglês, estimulo os meus ingleses do meu reino a produzir os próprios materiais que eles vão precisar comprar. Como assim? Ah, a gente está comprando muita ferramenta da Espanha, ferramentas agrícolas. Poxa, tem muita moeda, muito ouro e prata saindo aqui do reino inglês e indo para a Espanha. Claro que eles estão mandando as ferramentas, mas eu me preocupo mais com o metal precioso. Então o que eu faço? Eu estimulo os ingleses do meu reino a produzir as ferramentas para que outros ingleses comprem as ferramentas inglesas. Ou seja, eu produzo no meu reino e eu vendo no meu próprio reino. É isso a prática número 3 que eu coloquei aí. Estimular a produção de bens manufaturados, exemplos, tecidos e ferramentas, para que eu não precise comprar de fora, para que eu não precise importar e para que minha balança fique favorável, fique positiva, que eu venda mais e compre menos. Para finalizar, então, nós temos um outro tempero nesse momento. Olha só. Além disso, o interesse por riquezas e produtos de alto valor no mercado europeu, como especiarias, pedras e metais preciosos, estimularam os governos a organizar expedições para explorar os mares e conquistar colônias fora da Europa. A gente vai ter uma aula especial sobre grandes navegações. No momento em que Portugal, Espanha, França e Inglaterra vão, por exemplo, dominar a América. Né? Olha a América hoje. Se você olha a América colonial, ela foi dominada por esses 4 países que eu coloquei as bandeiras aqui do meu lado. Tem os Países Baixos também, mas principalmente esses 4. Então, eu, nessa ideia de acumular metal precioso, eu, rei de Portugal, vou explorar os mares. Ah, encontrei um novo território que eu vou chamar lá de Brasil. Lá eu plantei, vou extrair uma madeira chamada de pau-brasil para vender, extrair uma tinta, vender essa tinta, né? E acumular metal precioso. Depois eu vou plantar cana-de-açúcar. Enquanto eu planto cana-de-açúcar, eu já vou explorando o território para ver que outras riquezas tem. Se eu encontrar ouro e prata, melhor ainda, que é o meu objetivo principal. Então, esse momento em que Portugal, Espanha, França e Inglaterra vão dominar os mares
e a América de outros lugares do mundo, pega o continente africano e o asiático, uma parte dele, é nesse momento de mercantilismo, é nesse momento de acumular metal precioso, da exploração de grandes mares, da exploração do Oceano Atlântico e de outros lugares do mundo. Início aí do século, final do século XV e início do século XVI. Pessoal, finalizamos então a aula de hoje. Espero que você tenha curtido, aprendido. Então, resumindo, o mercantilismo é esse conjunto de práticas econômicas que os reis vão se preocupar para se fortalecer, para enriquecer junto com a burguesia, e tudo isso vai fazer com que eles incentivem a exploração de novos territórios, que serão as grandes navegações. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau.